Bom dia! Hoje a gente vai para o 12º dia do nosso desafio, da nossa consagração de 2025 e hoje a gente tem um tema extremamente importante, um tema que define como a gente vai levar a nossa vida, que é o tema do perdão. Qual é o texto base que fundamenta o nosso tema? Está lá em Mateus 18, 21 e 22, que quando Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus diz para Pedro: não, Pedro, 70 vezes 7. Quando a gente dá uma olhada em todas as ciências, na psicologia, a gente vê que existem diversos estudos mostrando o poder do perdão, como o perdão é curativo. E uma das coisas que as ciências trazem para nós é que o perdão, quando as pessoas liberam mais perdão, quando elas perdoam mais, elas têm menos probabilidade de ter ansiedade, que é o mal do século. Elas têm menos depressão, que tem matado tantas pessoas, tem tirado a vida de tantas pessoas. Elas têm maior controle da pressão arterial e são menos propensas a risco de doenças cardíacas. Olha como que o perdão está conectado a doenças do coração. E, gente, hoje eu quero abordar o perdão em duas vertentes. O perdão que a gente libera para as pessoas, mas eu quero principalmente falar sobre o auto-perdão, o perdão que eu libero para mim mesma. Sabe, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, eu vou falar especificamente de mulheres, a gente conversa com algumas mulheres que, né, são esposas, são mães, enfim, e a gente vê que essas mulheres, elas carregam tanta culpa, elas remoem tantas coisas do passado, coisas que elas fizeram lá atrás, né, quando elas ainda eram imaturas e fizeram escolhas equivocadas para a vida. E hoje, no futuro, elas estão ali carregando uma culpa gigantesca, um fardo gigantesco, remoendo aquelas coisas do passado. E a culpa é uma das estratégias que o diabo usa para mais nos sufocar e para mais impedir a gente de viver o propósito de Deus. Então hoje eu quero te pedir para você parar um pouquinho e pensar como você tem se tratado. Você tem exercido o auto-perdão? Porque, gente, todos nós, eu já falei isso em outro vídeo, todas nós em algum momento fomos vítimas de alguma coisa. E eu vejo as mulheres carregando uma culpa porque elas não foram tão boas mães lá no passado, elas foram ausentes ou elas fizeram escolhas equivocadas e até hoje elas ficam carregando essa culpa pelo filho fazer escolhas equivocadas aqui no futuro, sabe? E se a gente for parar para pensar sobre isso, os nossos pais falharam conosco, os pais dos nossos pais falharam com eles. Todo mundo em algum momento foi vítima de alguma coisa, mas a gente tem que parar e dar um basta. Existe uma grande diferença entre autorresponsabilidade e culpa. Porque autorresponsabilidade, eu assumo o que eu fiz, eu tenho autorresponsabilidade sobre as minhas atitudes, eu corrijo isso e eu pulo de fase. Eu vou para uma nova fase, eu não trago essa bagagem pesada na minha mochila. Diferente da culpa, que você fica ali carregando aquilo, carregando. A culpa é uma bola gigante de metal nos seus pés que não deixa você voar, não deixa você caminhar com mais rapidez em direção àquilo que Deus tem para você. Então que hoje você pare para pensar sobre o auto-perdão. Quanta culpa você tem carregado com relação a coisas, a falhas do passado. Eu vivi uma situação, uma experiência pessoal. Eu sempre fui muito assim. Quando eu cometi um erro, eu ficava ruminando aquilo uns 3 dias, me punindo, sabe? Por eu ter cometido um erro. E eu vivi uma situação pessoal em que eu tava ali numa situação de ficar remoendo as coisas e o Espírito Santo falou no meu coração. Você acha que você ficar se culpando é como se você estivesse fazendo justiça? Mas não é, Viviane, isso é arrogância da sua parte. Sabe por quê? Porque você pensa que você sabe mais do que eu. Você tá se achando melhor do que eu. Se eu te perdoei, se eu que sou seu pai, se eu que sou Deus te perdoei, por que você não se perdoa? E aquilo veio como uma pontada no meu coração. Eu vi que realmente eu estava achando que eu estava fazendo justiça a mim mesma, mas aquilo ali na verdade era um sentimento travestido de arrogância. E quando a gente para pensar naquela passagem bíblica que diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, aí ele fala sobre as fontes da vida saírem do nosso coração. Então você imagina que as nossas palavras e as nossas ações, elas procedem do nosso coração. Eu penso, eu sinto e eu verbalizo para o mundo.
Se o meu coração está contaminado de mágoa, de rancor, de ressentimento, o que é que eu vou verbalizar para o mundo com as minhas palavras e com as minhas ações? As minhas palavras vão ser palavras de amargura, palavras de negatividade. Então pensa sobre isso, ó. Quando eu penso, eu sinto e eu verbalizo. Se o meu coração está sujo, se o meu coração tá com uma água suja, se o meu coração ele tá sujo, ele não tá higienizado, o que eu tô colocando para fora? Porque eu já falei em outro vídeo que a boca é o escapamento do que tá no coração. Se o meu coração tá cheio de mágoa, de ressentimento, de ira, de ódio, o que é que a minha boca, as minhas palavras, as minhas atitudes estão verbalizando? E um outro ponto que eu queria abordar com vocês é que, com relação a essa questão de perdão, quando Pedro chega para Jesus e ele pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Porque para a cultura da época, perdoar 3 vezes já era o suficiente. E aí Jesus diz para ele 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Provavelmente quando Pedro chegou perto de Jesus, Pedro deve ter pensado assim, eu vou mostrar para Jesus que eu sou legal, porque a cultura diz que se eu perdoar 3 vezes tá bom, mas eu vou falar 7. E aí Jesus diz para ele, Pedro, 70 vezes 7. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você precisa perdoar ilimitadamente. Sabe por quê? Porque eu vou precisar te perdoar ilimitadamente. Sabe por quê? Porque você vai errar ilimitadamente. Quando a gente tem essa consciência de que a gente é falho, de que a gente vai cometer erros, de que a gente vai pecar, a gente perdoa com mais facilidade. Existe uma passagem na Bíblia que diz, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quanto mais eu reconheço a misericórdia de Jesus na minha vida, mais eu sou misericordiosa com as outras pessoas. Então, hoje eu queria deixar para vocês aqui o seguinte, quando Jesus estava fazendo o Sermão da Montanha, ele foi desconstruindo tudo aquilo que está na nossa cabeça. Ele foi falando que era pra gente amar os nossos inimigos. Ele foi dizendo, a lei está dizendo, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo o quê? Que é para você perdoar. Se alguém te der um tapa na face direita, você vai dar a esquerda. Se alguém te pedir uma túnica, você vai dar a capa. Se alguém te chamar para andar 1 milha, você vai andar 2 milhas com essa pessoa. Jesus foi desconstruindo toda a nossa ideia de justiça dentro da nossa cabeça, foi desconstruindo toda a nossa ideia de perdão dentro da nossa cabeça. Então hoje, que você fale com Jesus, fale com Ele para te ajudar a se perdoar dos seus erros do passado. Porque quando a gente não se perdoa, quando a gente não perdoa as pessoas, é como se a gente estivesse com uma algema de ouro. Ela parece legal, ela parece brilhante, ela parece importante, ela parece valiosa, mas na verdade é uma prisão. E perdoar é um ato de fé, mas também é um ato de inteligência, para que você seja liberto de todas as prisões. E aqui eu quero só para finalizar, ler um trechinho desse livro aqui, que tem tudo a ver com isso. Eu gosto muito de, quando eu tô lendo livros, fazer conexão com a palavra de Deus. E esse livro diz assim, junto com o sentimento de rejeição é uma das feridas emocionais que a gente falou em um dos nossos temas. Olha como que uma coisa está conectada à outra e uma coisa arrasta a outra. Junto com o sentimento de rejeição, nascem a mágoa, o rancor e o ressentimento por aqueles que mais amamos na vida. E essa é a verdadeira origem de todas as nossas dores. A mágoa, o rancor e o ressentimento é o que faz nossa vida ser de altos e baixos, de perdas constantes, de dificuldades nos relacionamentos, de desafios financeiros e até de problemas de saúde e problemas emocionais. Que você fale com Jesus para que você entre 2025 perdoando a si mesma, perdoando as pessoas que um dia te feriram. Não é simples, não é fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo romantizar nada sobre perdão, mas é possível sim. Peça para Jesus lavar o seu coração. E como eu lavo meu coração? Eu lavo meu coração com uma dose do detergente da palavra de Deus todos os dias. Feliz quinta-feira para você.